Muito bom dia a vocês. Que bom chegar até você nesta manhã. E eu sei que Deus já está fazendo algo no nosso coração. Aqui a presença de Deus está tão singela, tão bonita, tão preciosa. E isso faz toda a diferença. Agora eu queria que você se preparasse para a palavra. A palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. E agora eu queria que você preparasse. O tema da minha palavra nesta manhã está baseado em Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 15, que nós recentemente lemos. O ciclo da prova. Eu tenho estudado esse texto já faz algumas ocasiões e a prova, ela tem um ciclo. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Eu gostaria de ler com você o texto da palavra. E acompanhe comigo Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 15. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Pode ir para frente. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. O outro texto fala concupiscência, e eu vou explicar isso. Sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Eu quero ler o primeiro versículo numa outra versão, o versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando, e não se, mas quando for tentado, for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Então, aqui o autor de Tiago, ele faz um ciclo, uma sequência de passos que leva a pessoa à morte. E nós vamos aprender como nós devemos, a cada dia, estar despertos, cientes de que sempre o inimigo vai tentar nos afastar dos caminhos do Senhor, vai tentar vir com propostas que nos atrapalhem na nossa espiritualidade, que nos desanimem e que nos faça pecar. Uma das traduções de pecar é errar o alvo. Errar o alvo no sentido que você não acerta onde você estava mirando. E hoje eu quero falar então desse ciclo, dessa gradação que acontece, e você vai perceber que isso acontece com você vai ficar mais claro. Primeiro ele fala da tentação, que cada pessoa é tentada não por Deus. Muitas pessoas nessa pandemia estão dizendo assim: por que Deus permite isso? Por que Deus faz isso? Não é que Deus faz isso, é que o homem, no caso da pandemia, foi um problema de um vírus que se foi desenvolvido na China, não se sabe se propositalmente ou de forma inadvertida, mas desse vírus que veio da China, foi espalhando para todo mundo, foi espalhando para todo mundo, e não foi Deus que criou o vírus, foi o próprio homem que fez isso. Muitas vezes a gente fala: por que o Deus permite a guerra? Uai, a pessoa vai lá, compra um canhão e dá tiro no outro, ele que começa a guerra, não é Deus. Então, a nossa própria concupiscência, e no caso de guerra, no caso de luta, no caso de briga, no caso de acidente, no caso de alguém bater em alguém, de espancamento, quem faz é a pessoa. O que seria concupiscência? Concupiscência é um forte desejo da carne, cobiça de bens materiais, desejo de prazeres sensuais, gananciosos, libertinos, libidinosos.
concupiscência. Aqui no texto que nós lemos fala mau desejo. Mau desejo ou concupiscência. Então, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, o desejo mau, e é por este desejo que ele é atraído, ele é despertado, ele é arrastado, e aqui diz a Bíblia, seduzido, enganado, engodado. Aquele pensamento fica rondando a sua mente, e está buscando uma oportunidade para se alojar, colocar as suas garras sujas em sua mente e coração, inclinando você, tentando você, chamando a sua atenção para que você peque e se desvie da comunhão com Deus. Deixa eu falar aqui, todo pecado tem consequência. Deus perdoa o pecado, mas as consequências virão. Veja a gradação nesse texto. Tentado pelo próprio desejo. Onde está esse desejo? Dentro do nosso interior. Ele é carnal e está oculto lá dentro da nossa natureza não transformada. E quando aparece a oportunidade, que já é anseio, já é um desejo, o que acontece? Ele dá a combinação, ele se encaixa para o mal. A Bíblia fala que a pessoa é arrastada. Você percebe que tem gente que não consegue vencer o pecado? Por quê? Porque está lutando com as armas erradas. Porque todos nós podemos vencer o pecado. Todos nós podemos andar em vitória. Todos nós podemos ter uma vida que agrade a Deus. Mas a chave está de dentro para fora. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3 que Eva foi tentada. E ela foi tentada por um desejo que foi despertado nela. Havia uma árvore e a fruta, que não sabemos qual seja. Em Israel tem muita romã. Lá em Israel falaram para nós, provavelmente seriam romã. E lá tem umas romãs desse tamanho. Com certeza não era maçã. Lá não tem plantação de maçã. O clima não é propício para isso. Mas era uma fruta agradável. E quando ela foi... ela já achava aquela fruta bonita. O que o inimigo fez? Ele atentou numa coisa que ele já sabia que ela tinha inclinação, ela tinha desejo. Já estava lá, escondido. Era um desejo lá, interno, desconhecido talvez dela, mas que brotou e foi atraído pela beleza daquele fruto. E ela não resistiu de pronto, ela não imediatamente mandou para lá, mas ela foi dando lugar. Aquele raciocínio foi aumentando, ela começou a conversar com o inimigo, e ele começa a colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. Agora, se ela tivesse resistido de cara, de pronto, como vou mostrar para você que Jesus fez, ela não teria dado lado ao pecado. Por outro lado, em Mateus capítulo 4, versículo 11, nos conta da história que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele precisava passar por isso, para aprender a ter vitória contra o inimigo. Como aconteceu? Depois de 40 dias ele teve fome. Estava com o seu corpo enfraquecido, com as necessidades físicas. Claro, 40 dias sem comer. E aí o tentador se aproximou na fragilidade de Jesus, oferecendo para resolver aquela necessidade. E ele foi uma proposta para Jesus: transforme estas pedras em pães. Só que qual a diferença entre Eva e Jesus? Jesus de pronto, resistiu o diabo. Quando ele fala assim, transforme essa pedra em pães, Jesus responde com a palavra, nem deu espaço para o inimigo ter um diálogo com ele. Imediatamente ele resiste, diferentemente de Eva. Deixa eu falar uma coisa, quando você é tentado e começa a refletir, a dar espaço, aquela ponta de maldade já está na tua mente, já está no seu coração, e faz com que você vá acostumando com aquilo. Jesus imediatamente disse assim,
Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo fez uma proposta, ele rechaçou a proposta imediatamente. O inimigo voltou segunda vez. O diabo levou a cidade santa e disse: joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Agora o inimigo usou a própria palavra. Perceba que o inimigo, ele vai mudando as estratégias de tempo em tempo. Hoje foi falado aqui de uns vídeos, umas publicações que veio pela internet de uma pessoa famosa, e eu assisti. Tome muito cuidado, porque de tempo em tempo o inimigo, ele vai mudando a forma, e se você não tiver um filtro muito claro, uma peneira muito clara da palavra de Deus, da tua mente, no teu coração, blindando, você come gato por lebre. E essa pessoa que estava falando das crianças, sobre o desejo sexual impuro, ele falou que tudo bem, e ele é uma pessoa que tem muitos seguidores. Ele está sendo usado claramente pelo inimigo para trazer um conceito dentro do coraçãozinho do seu filho, que começa lá: então eu posso, não tem problema eu gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Já está com a semente, já foi lançada a semente do mal. Perceba como o inimigo faz. E Jesus, nessa segunda vez, veio também e respondeu com a palavra. Porque o inimigo falou assim: joga-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará a ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. E Jesus responde também na lata. Deixa eu te falar, o inimigo conhece a Bíblia mais que você, só que ele não pode resistir a alguém que tem autoridade e crê na palavra. Você não precisa lutar contra ele, você precisa declarar o seu posicionamento baseado na proteção da palavra de Deus sobre a tua vida. Aleluia! E respondeu: também está escrito: não ponha o Senhor teu Deus à prova. A importância de você conhecer a palavra. Deixa eu te falar, é tão tremendo esse projeto nosso de leitura da palavra diário. Nós estamos trazendo a palavra de uma forma muito fácil, muito amistosa a você, de forma que você está sempre, como nós temos aprendido. Nós estamos chegando no final de março, já estamos quase no livro de Apocalipse, vamos acabar com... Foi tremenda essa iniciativa. Eu quero parabenizar a minha esposa, que ela é muito inteligente. Primeira coisa que ela foi inteligente, ela casou comigo. E você sabe, né? Não tem graça essa. Mas ela trouxe a palavra, uma estratégia do nosso... que está acabando aqui a bateria. Também tem viabilizado isso. Quanto mais a palavra de Deus está no seu coração, mais você está vacinado. Agora é a época da vacina, né? Eu não sei se você já tomou a vacina. Está chegando a minha hora de tomar a vacina. Eu estou entusiasmado com essa vacina. Eu vou tomar a vacina várias vezes. Mas resiste a isso, resiste a isso. Não quero saber, eu vou tomar todas que eu puder. E aí, quando você está vacinado, o vírus não te pega. Viu, João? Acho que está acabando a bateria aqui, viu? Importância de conhecer a palavra. Alô, agora sim. Obrigado. Terceira proposta do inimigo com Jesus. Mas, irmãos, Jesus precisava passar por isso. Perceba que isso foi antes do início do ministério de Jesus. Ele tinha que passar pela prova de saber vencer o inimigo. Olha que tremendo. Saber vencer o inimigo é aquilo, saber vencer a tentação é aquilo que te dá autoridade para viver em vitória. E Jesus tinha que passar por isso. Ele tinha que passar os perrengues, ele tinha que ser tentado e ele tinha que vencer a tentação. Então eu te pergunto agora, Jesus foi tentado? Sim ou não? Sim. Jesus pecou? Sim ou não? Não. Isso nos mostra que é possível sim você ser tentado, estar no mundo, mas não cair nas armadilhas do mundo. Olha, a terceira proposta ele jogou pesado. Ele jogou tudo na mesa.
levou ao monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, a sua glória, o seu poder, e fez a proposta: tudo isso eu vou dar a você, tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Ele sempre quis ser adorado, e olha o que ele fez, ele joga uma proposta para Jesus, como sua última cartada, para ver se Jesus estava meio fora de foco, mas Jesus está atento espiritualmente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, todos os dias você precisa estar atento espiritualmente. Todos os dias você, de uma forma ou de outra, vai ser tentado, através de uma estratégia, através de uma pessoa, através de uma proposta, sempre com a tua antena espiritual conectada, ligada. Cuidado, porque ele vai tentar, de forma diferenciada, de formas, como aqui a Bíblia nos mostra, diferentes áreas. Primeiro era uma necessidade física, segundo era proteção, terceiro era poder. E Jesus disse: com autoridade, retire-se, Satanás, pois está escrito: adora ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Glória a Deus, que Jesus foi vencedor. E a Bíblia fala que o diabo o deixou até tempo oportuno. Não pense que o diabo desistiu. O diabo desistiu naquela hora, mas você vê no ministério de Jesus várias outras oportunidades que Jesus foi tentado, foi provado muitas vezes por pessoas, por questionamentos, mas ele sempre conseguiu ficar em vitória. Isso significa que nós, eu e você, podemos andar em vitória, obedecendo aos mesmos princípios de Jesus. Ali ele obteve a vitória sobre todo o seu ministério. Ali ele teve o confronto, ele viu o inimigo jogar e ele resistiu ao diabo. E eu quero dar uma palavra para você que está em Tiago mesmo, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aqui está a chave. Não permitir que o pensamento fique flutuando. Se você tem um pensamento estranho, essa semana eu estava trabalhando lá na chácara, e interessante que vinham os pensamentos nada a ver, pensamentos estranhos que estavam ali, e eu falei: por que eu estou pensando isso? Eu nem estou lembrando dessas coisas. E eu percebi que Deus estava me ensinando: não deixe nenhum pensamento que não seja da minha palavra, que edifique, que abençoe. Por isso é bom você cantar o tempo todo, por isso é bom você ter um ambiente de adoração, porque o seu espírito fica conectado ao Espírito de Deus. Já dizia meu pai: mente vazia é oficina do capeta. Mente vazia, ou mente cheia de porcaria, é oficina do diabo. E nesse momento que você está ali, meio de bobeira, é um momento que ele joga um pensamento, lança uma ideia. Mas pastor, o senhor disse que o inimigo não pode ler o nosso pensamento. Ele não pode ler, mas ele pode soprar no seu ouvido: eu estou cansado demais, eu não aguento esse trabalho, a minha família não tem chance, o meu chefe me persegue. E se você não resistir, aquele pensamento vai tomando espaço. Eu assisti uma vez uma mensagem do pastor Jack Hayford, que ele fala que a integridade de uma pessoa é quase imperceptível o tanto que ela caminha. É como se você fosse fatiar uma peça de presunto. Você tira uma fatia de menos de 1 milímetro e você olha para a peça de presunto, ou de mortadela, ou de queijo, e você fala: está igual. Mas é quase imperceptível que ele progrediu 1 milímetro. É 1 milímetro por dia. Ele vai criando espaço na sua mente, ao que Jesus não permitiu nenhum espaço. O que Eva permitiu espaço, quando ele disse: certamente, Eva, você não vai pecar, certamente você não vai morrer. E Eva falou: acho que sim, acho que eu não vou morrer mesmo. E veja que coisa, Eva não conseguiu resistir e Jesus conseguiu resistir. Então veja, quando a gente submete a Deus, é submeter. Deus é o Senhor da sua vida, você está debaixo do senhorio de Cristo, diga amém.
E se tem área na tua vida que você é bravo, ou que você não é fiel no dinheiro, você não é convertido no dinheiro, fala: Senhor, seja Senhor da minha vida também nesta área. Então, a chave de você resistir à tentação é que no momento que ela aparece, você tem que se posicionar contra. É como aquele zagueiro bom de futebol, que é um exemplo que todo mundo conhece. A hora que o atacante vai pegar a bola, ele vem e dá um totó na bola, ele tira a bola dos pés do atacante, ele não deixa o atacante fazer o que tem que fazer, ele é um marcador implacável. Você tem que ter marcação implacável contra o inimigo. Não vai ganhar nenhum milímetro do seu coração, nenhum espaço na sua mente, nenhum espaço nas suas emoções. Ele não vai usar suas emoções para o mal. Glória a Deus. Porque Jesus nos ensinou que quando vem, é como aquela bola de tênis. Vem a bola de tênis, você pá! Vem a bola de tênis, você pá! Você pá! Não deixa a bola ficar no seu campo, não deixa ela cair. Você imediatamente devolve. Porque quando você segura, você vai ficando com a sua mente dividida, você vai ficando com a mente inconstante. Você tem que consagrar o seu pensamento a Deus. Segundo aspecto que eu quero falar é o desejo concebido. Queria que progredisse. Você viu que nós colocamos uma arte muito linda aí? A Bia colocou essa arte. Parabéns, Bia. O que é o desejo concebido? É o desejo acolhido na sua mente. No primeiro momento, a tentação existe. Mas já no próximo, é quando o desejo ele é aceito. Tem concordância, acolhido na sua mente, assimilado, gerado, engendrado, maquinado. Por isso é que Jesus disse no Velho Testamento: não adulterarás. E Jesus diz assim: mas se você tão somente pensar no seu coração, você já cometeu o adultério. Qual a diferença? É que quando você recebe aquele desejo concebido, fica no seu coração, a questão para você pecar é a questão de oportunidade. Preste atenção, porque aqui dentro você já foi convencido. Então, o temor a Deus, quando você começa a conceber o pecado, ele já vai embora. E o inimigo coloca as ideias no seu coração, como assim? O que é que tem? Todos fazem isso. Você vai querer dar uma de santo agora? Veja tal pessoa, ela fez muito pior do que isso, e ela está aí na igreja, ela está aí na liderança, veja. E ele começa a colocar argumentos e fica uma batalha. As pessoas que estão ao seu redor não sabem, mas aqui dentro tem uma batalha. Esse processo, o inimigo trabalha no convencimento. Ele disse para Eva: certamente que você não vai morrer. Ele lança descrédito na palavra do Senhor, e ele lança dúvida sobre aquilo que Deus falou. E faz com que a pessoa comece a questionar a Deus. Olha que coisa. Ou o mandamento do Senhor. A partir daí começa a questionar e já não acredita mais como aquilo sendo de Deus. Para cometer o pecado é uma questão de oportunidade. Por quê? Porque as suas defesas foram abertas. Ele foi convencido que não tem problema. O apóstolo Paulo ensina na igreja de Coríntios, no capítulo 2 do livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que nós podemos destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Argumentos é pensamento, sequência lógica de pensamento, e pretensão é um orgulho, uma maneira de pensar pretensa, levanta contra o conhecimento de Deus. Veja, se é coisa que vai abençoar, você não precisa resistir. Se Deus fala assim, dá uma cesta básica, você não precisa resistir, porque você sabe que é a vontade de Deus. Mas se você está ali e fala assim, olha, tem R$100 no caixa da sua empresa, está dando sopa, ninguém viu, não tem nota, pega ele. Isso você sabe que é contrário à palavra, porque a palavra fala, não roubarás. Então, quando o argumento vem contra o conhecimento de Deus, ou contra a vontade de Deus,
E ele fala: nós devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pega aquele pensamento que está ouvindo do inimigo e leva cativo a Cristo. Como que isso se dá, pastor? Você para de pensar naquilo, declara a palavra e muda a sua forma de pensar. Aqui está o maior campo de batalha. Por isso Joyce Meyer escreveu O Campo de Batalha, ou A Batalha da Mente, alguma coisa assim. Leia esse livro, é espetacular, é um best-seller e vai te ajudar muito a compreender como o inimigo trabalha no primeiro campo na nossa mente, que é aqui. Ali ele começa a colocar, e ele é especialista nisso. Então o apóstolo Paulo fala de uma arma poderosa que nós temos, que nós podemos destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. É levar cativo o pensamento, tirá-lo dali, não deixar. Alguém disse assim: você não pode impedir que um passarinho faça cocô na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. E o que seria um ninho? É dar lado para aquele pensamento. Veja, tudo que não glorifica a Deus, tudo que está fora da palavra, não deve ocupar a sua mente. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, que nós devemos ocupar a nossa mente naquilo que é honroso, que é honesto, que é decente, que é de boa fama. Olha que lindo! A mente renovada é essa, não é uma mente mundana e misturada e de domingo vem para a igreja, mas é uma mente santificada gradualmente, cada dia, sendo cada vez mais a mente de Cristo, como diz o livro santo. Então isso acontece diariamente em sua mente, mas você não se deu conta. Então cada palavra, cada pensamento tem que passar pelo crivo da peneira da palavra de Deus. E eu tenho aqui 3 perguntas que vão te ajudar. Isso que eu estou pensando edifica a minha vida? Roubar edifica a sua vida? Não. O que eu estou pensando vai trazer glória a Deus? Isso trará glória a Deus? Se eu convidar o meu colega para assistir um culto, se eu pregar para ele, vai trazer glória a Deus? Sim. Se eu orar por uma pessoa e ela for curada, vai trazer glória a Deus? Sim. Se eu compartilhar um testemunho meu na internet, vai trazer glória a Deus? Sim. Então, você tem o sim da palavra. E o terceiro, o que eu pretendo fazer vai levar o evangelho de Cristo para abençoar alguém? Essas 3 perguntas são chaves para nós, que vai te dar o crivo da peneira daquilo que você deve ou não fazer. Se não traz glória a Deus, se não edifica a sua vida, se não vai levar o evangelho para alguém, para abençoar alguém, você não deve fazer. Isso deve ser feito antes da tomada de decisão. Um erro muito grande que as pessoas às vezes vêm me procurar no meu gabinete ou por internet e tal, e falam assim: pastor, eu já tomei uma decisão. Então o que você já tomou a decisão? Você veio comunicar, o que eu posso fazer para te ajudar? Você só quer que eu tenha ciência disso? Então você não está submetendo ao pastoreio. Você tem que trazer alguma sugestão, alguma pergunta antes da tomada de decisão. Pastor, aqui o senhor orou para eu casar, agora eu quero que o senhor ore para eu descasar. Não, eu não posso fazer mais nada. Deve ser feito antes da tomada de decisão. A Bíblia fala que nós podemos destruir toda, isso quer dizer que toda pretensão, todas elas podem ser destruídas e se aplica em qualquer situação. Todos os pensamentos, todos os argumentos, toda pretensão que se levanta contra Deus pode ser anulada, diga amém. Esta capacidade deve ser aprendida por todo aquele que deseja ser vitorioso. Veja que Cristo teve que passar, o próprio Cristo teve que ser provado e aprovado no deserto. Ali foi o teste de fogo, a prova de fogo de Jesus, quando ele foi provado. Mas mais do que isso, ele saiu aprovado, saiu em vitória. A partir daquela vitória que ele teve
aprendeu a lutar contra o inimigo e aprendeu a vencer o inimigo. Nunca mais o inimigo teve uma vitória contra Jesus. Glória a Deus! Terceiro, dá luz ao pecado. Tentação, desejo concebido, já vai mais, agora dá luz ao pecado. O que seria? É o ato de pecar em si, é o adultério, é a mentira, é o engano, é a trapaça, é o roubo. Por quê? Porque ele já não tem mais a resistência interna, já não tem mais aquele crivo, então é só uma questão de oportunidade. Há um ditado que diz assim: a oportunidade faz o ladrão. O cara já está andando a pé, aí ele vê uma bicicleta ali parada. Tem até uns vídeos na internet, muito engraçado, que os caras vão roubar as bicicletas. E aí tem alguma coisa que impede. E aí ele vem, dá uma disfarçada, aí ele vai lá. Ele já queria uma bicicleta, ele já queria um meio de locomoção, ele já queria o mal, já tinha o mal no seu coração. Apareceu a oportunidade, ele vai lá e pega aquela bicicleta. Ele vai lá e mente, ele vai lá e rouba, ele vai lá e inventa uma mentira na internet. O pecado, que é transgressão, transgredir a vontade de Deus, leva a pessoa a se afastar de Deus e experimentar o juízo. E quando você peca, você perde pessoas, você perde emprego, você perde a amizade do Espírito Santo que se afasta. Por quê? Porque na hora do pecado você não mede as consequências, parece que a sua noção do que é certo e errado está adormecido. E às vezes a pessoa até ainda não percebeu que transgrediu, que está com sangue quente. Por exemplo, em Gênesis, que fala do pecado de Caim, quando ele matou Abel. Quando ele foi questionado por Deus, Caim deu uma de louco. O que ele disse? Ele não quis responder, que Deus falou assim: acaso, cadê o seu irmão? Ele falou: acaso sou eu que tenho que cuidar do meu irmão? Eu sou o guardador do meu irmão, agora eu sou o babá do meu irmão. Ah, para com isso. Ele estava querendo dar uma de louco, mas na verdade, a pergunta de Deus foi muito clara. E Deus disse assim: o sangue inocente do seu irmão clama desde a terra, e você vai ser responsabilizado por isso, porque você matou seu irmão. Ele pensou que sairia impune. Que tolice você achar que pecar vai trazer você uma vida tranquila. Não, o pecado gera a morte. Nós vamos estudar isso. Não podemos brincar com o pecado. Ah, pastor, o que tem a ver uma mentirinha? O que tem a ver eu entrar aqui na internet e ver aqui um pessoal aqui na área sexual, impureza sexual? Isso não pega nada. Isso não pega nada. Eu faço isso já faz tempo, já tal pessoa faz isso e não pega nada. Pega, porque de cara você se afasta de Deus. Interessante que em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não se deixe enganar, não se engane. De Deus não se zomba. Ninguém brinca com Deus, em outras palavras. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Caim semeou pecado, colheu maldição. Eva semeou pecado, colheu maldição. E não só para ela, como para todas as mulheres. E foi expulsa da presença de Deus, expulsa do Éden. Caim levou uma marca, a Bíblia não fala qual foi, mas que por onde ele passou, o resto da vida ele tinha aquela marca que todo mundo sabia que ele havia pecado contra Deus. A sua vida toda foi alterada por causa daquele ato cometido. O pecado trouxe maldição. O ato de pecar pode ser em fração de segundos, um tiro, um acidente, uma mentira, mas as consequências são duradouras, às vezes para a vida toda. Quarto e último, não, tem mais. A morte, não é o quarto. O que seria essa morte? De que se refere a morte? Morte nesse texto quer dizer o quê? Morte espiritual, com certeza. Distanciamento de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 fala que o pecado faz com que Deus vire o seu rosto de nós, para que não possa relacionar. Deus não habita num lugar que tem pecado. Irmãos, é como uma casa suja.
Se você já foi na casa de alguém, ou alguém que não cuida da casa, e você vai lá visitar, e você fala assim: meu Deus, isso aqui cheira mal, isso aqui está sujo, não sei como uma pessoa consegue viver numa sujeira dessa, ali um ambiente muito hostil. Assim é o coração daquele que vive em pecado. O Espírito Santo até quer habitar ali, mas é muito sujo, é muito inadequado. Ele precisa limpar, colocar ordem, ele precisa passar uma boa faxina, jogar fora todo aquele monte de tranqueira. A morte traz morte dos sonhos. A pessoa que está em pecado não consegue mais sonhar os sonhos de Deus. Ele não sonha mais. A vida dele é aquela, uma coisinha de cada vez. Ele não consegue sonhar. Ele não tem os sonhos de Deus. Ele não tem mais ousadia. Perdeu os sonhos. Ele vive vegetando. Morte no ministério. Tudo aquilo que Deus planejou para ele, por causa do pecado, agora não vai ser mais possível. Gente, eu vou fazer 40 anos de ministério. Eu já vi gente começar muito bem, com uma beleza, uma exuberância na fé, uma alegria, uma espontaneidade, aquela pessoa detonando, e algo acontece no meio do caminho que ela vai murchando, acaba, aí fica na igreja. Às vezes saem da igreja, porque algo aconteceu no meio do caminho, ele não soube como lidar, matou o seu ministério. Hoje, se for salvo, está bom demais. A maioria nem mais salvo é. Morte da comunhão com Deus. A primeira coisa que você perde é aquela alegria do relacionamento caloroso com Deus. Quando você está bem com Deus, você começa a orar, o Espírito Santo já te envolve, você sente a presença de Deus, você começa a glorificar, você é envolvido, as suas lágrimas começam a rolar pelo seu rosto, você sente, é vivo o relacionamento, é verdadeiro, é presente, é real. Quando você peca, aquela presença de Deus se vai, aí você ora, parece que você está batendo em lata, só tem barulho, não tem nada, não tem aquele quebrantamento. Sabe, irmãos, a gente conhece as pessoas quando são de Deus, que até pela oração, é uma oração molhada de unção, uma oração impregnada da presença de Deus. A pessoa ora, ainda que seja uma oração curta, você sente que ali tem relacionamento. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Eu preguei sobre isso semana passada. A morte da comunhão com Deus é o pior mal que pode acontecer com alguém. Ele vira um religioso, mas sem a essência. E o pior degrau é a morte eterna, que se não houver arrependimento, a pessoa vai perder a salvação e vai viver eternamente no inferno. A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, que há uma estratégia do inimigo. O ladrão, querendo fazer aqui uma referência ao inimigo, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham a vida, e a vida em abundância, ou a tenham a vida plenamente. Veja aqui nesse texto que tem 3 verbos de destruição: roubar, tirar alguma coisa de outra pessoa que ela tem; matar, destruir o que tinha vida; e destruir, desfazer aquilo que foi construído. Veja que são 3 verbos muito negativos, 3 verbos muito que destroem, que roubam, que desfaz. É isso que o inimigo faz. Ele está pensando agora mesmo: como eu vou fazer para derrubar você que está me ouvindo aí, você que está me vendo aí? O que eu vou fazer essa semana para derrubar? E ele chama os capirotos. Qual que é a tentação? Qual que é a área de tal fulano de tal que ele é mais tentado? Qual que é a área? Aí o capiroto que está sempre rondando você fala assim: ele gosta de mulher. Então o que ele vai acontecer? Ele vai colocar uma situação para que apareça alguém se dando em cima dele, ou fazendo uma proposta indecorosa, vai bater sempre. Olha, diabo não gasta munição. O diabo sempre atira no lugar certo, no lugar que é fraco, no lugar que é frágil. Lembre-se de Judas.
Ele gostava de dinheiro. Onde que o inimigo foi tentá-lo? Justo na área que ele gostava. Diz a Bíblia que ele cuidava do dinheiro, da tesouraria, dos recursos ali do ministério de Jesus, e ele subtraía, ele roubava. Jesus tinha um ladrão cuidando do seu dinheiro. Foi por causa disso que ele foi tentado para trair Jesus. 30 moedas. Há uma batalha espiritual, e a sua alma vale muito. Ela vale tanto que Jesus deu a sua própria vida para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salva. Não brinque com o inimigo, porque uma vez que você assume com Deus um relacionamento, ele vai tentar tirar você dessa posição para voltar a ser dele. Mas agora você não é mais dele, você é do Senhor. Diga aí onde você está: eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus, a minha vida foi entregue ao Senhor. Veja que o inimigo, ele tem um aliado. Quem é um aliado? A própria pessoa que concorda. Um dia eu vou dar um tiro nessa pessoa, um dia eu vou passar o carro em cima dele, um dia eu vou pegar ele e vou dar um pau nele. E a pessoa concorda, ela já está pensando aquilo. Aí o que o inimigo faz? Ele coloca a situação, mesmo que tenha sido enganado, mas ele acaba por cometer e fica enroscado. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não sei porque eu fiz isso, eu me arrependo de ter feito aquilo, eu me arrependo de pecar. Agora o inimigo já não está mais com ele, porque para pecar ele está sozinho, e agora ele fica sozinho com as consequências, para responder pelos seus erros e pecados. O inimigo só fica tentando até que ele obtenha a anuência, a decisão da pessoa de pecar. Depois que ele conseguiu, ele falou assim: aqui, mais um, ele vai pecar, porque já não tem mais defesa, já teve a concordância da pessoa, ele já venceu. Agora ele vai para outra pessoa. O diabo só pensa o mal, só pensa em destruir, só pensa em matar, só pensa em roubar, só pensa o mal, a morte. Mas eu quero ir para o último ponto, o fechamento do ciclo. Como que fechamos esse ciclo? Para termos vitória sobre esse ciclo negativo, da tentação, da concepção, do cometimento do pecado, da morte, esse ciclo, é preciso se arrepender e aprender o que Deus quer nos ensinar. Cristo foi tentado e saiu vitorioso. É possível até que você tenha caído já em alguma armadilha, mas você pode transformar essa queda, você pode aprender com aquilo que aconteceu, e aprender a lutar para não cair mais nas armadilhas do inimigo. Você precisa aprender a lutar para sair vencedor, o maior número de vezes. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo ensinando em Efésios, que nós podemos destruir todas as setas, apagar todas as setas inflamadas. A seta inflamada era a arma mais letal daquela época, que era uma flecha com uma ponta, com alguma coisa embebido em algum líquido inflamável, que era a pior, porque ele vinha de longe, você não sabia de onde vinha, e quando caía ali, fazia pegar fogo nas coisas, pegava fogo na lavoura, pegava fogo nos bens, pegava fogo no alimento, pegava fogo na casa feita de palha, jogava assim em cima, pegava fogo, era o pior. E o que Paulo está dizendo? Que nós podemos apagar todas as setas, todas as armas, por pior que sejam, do inimigo, se usarmos o escudo da fé. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 16, com o qual podemos apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Então eu venho da parte de Deus dizer assim: hoje o Senhor está te chamando para andar em vitória. O Senhor está te chamando para não dar lado, não ser um crente que tem parte e coloca na mão de Deus e parte ainda na mão do inimigo. Parte ele anda em vitória e a outra parte ele não dá bom testemunho. Parte ele anda com autoridade, a outra parte ainda ele tem que sofrer nas mãos do inimigo, não consegue vencer. Antes do início desse culto falamos sobre uma pessoa que não tem força para vencer a tentação. Quando vê, já caiu de novo. E por que isso acontece? Porque está lutando com as armas erradas.
Não é na sua força, não é na minha força. Porque, na verdade, o pecado, ele é prazeroso. Se o sexo não fosse bom, ninguém pegava, mas é bom, todo mundo gosta. Se dinheiro não fosse bom, ninguém roubava. Se vício não fosse bom, a cocaína ou qualquer outro tipo de vício, trouxesse um prazer, ninguém faria. Mas não dá para você guerrear esta guerra com só as suas armas pessoais. Você tem que lutar com as armas espirituais. Então hoje eu quero que você deixe o Espírito governar a sua vida, e que você seja um guerreiro, você seja uma guerreira, que vence todas as batalhas, assim como Cristo foi o exemplo para nós, até nisso, de ser tentado, de resistir ao diabo. Você tem que ser especialista nisso. Aleluia. E a Bíblia nos ensina que quanto mais forte estamos com Deus, mais fácil é vencer o inimigo, a tentação. Nós vamos orar e ministrar para você. Os irmãos vão cantar aquela canção que cantamos, do fogo, do Espírito Santo, enche-me como fogo. Quanto mais você tem o fogo de Deus, mais santo você é. Quanto mais você tem o fogo de Deus, mais animado com as coisas de Deus você é. Quanto mais você tem comunhão com Deus, mais cheio de Deus você está, e mais fácil vencer as tentações. E você tem dias de vitória, dias de bênção, dias de caminhada firme com Deus. Hoje eu quero abençoar você, mas é preciso você aprender essas lições. Eu estou trazendo a palavra de Deus de uma forma bem didática para você. Você precisa, como Jesus, ser o seu próprio vencedor nas coisas que ainda são problemas para você. Então, nesse momento, nós vamos colocar as áreas diante de Deus. Você vai trazer, você não pode vir aqui no altar, mas você vai se ajoelhar aí na sua casa. E você sabe as áreas que pegam para você. Você sabe as áreas que pegam para você. Às vezes é a ira, às vezes é a maledicência, às vezes é a mente impura, ainda tem a mente do mundo. Às vezes é a língua, fala demais. Hoje você vai entregar essa área diante de Deus e fala assim: Senhor, eu me arrependo e eu quero que o Senhor seja o meu Deus nessa área. Eu não quero mais ser alvo na mão do Satanás. Me dá vitória. Eu quero orar por você, e depois você vai pedir que Deus esteja com você, e vai aprender sobre como resistir, fechando a porta da tentação, fechando a porta do desejo, fechando a porta do pecado. Acho que tem um celular aí tocando, deve ser o meu. Cala a boca desse celular. A pastora Lúcia, tadinha, não enxerga bem. Pegou o celular dela, foi lá atrás. Meu Pai Celeste, como pode? A falta de visão faz você fazer coisa errada, e a falta de óculos também. Vamos orar. Eu não sei porque está baixando a luz aqui. Eu não sei o que o povo está querendo fazer. Está querendo que eu acabe o culto? Vamos orar. Feche seus olhos aí. Vou pedir que as irmãs cantem e depois eu vou orar. Vem me visitar hoje aqui. Feche os olhos. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.
Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo o som do medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. O Espírito Santo está chamando você para ter uma vida diante do Senhor, uma vida plena, uma vida cheia de Deus. Aprenda a resistir ao inimigo, aprenda a vencer o ciclo da provação, o ciclo da prova. E a Bíblia fala que nós vamos ser bem-aventurados. Que lindo! Que eu quero concluir com o primeiro texto que eu li. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Aleluia! Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia! Uma coisa é, você vai ser provado, eu vou ser provado. Hoje eu quero que você receba aí um revestimento de Deus. Eu quero interceder por você, querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Aonde está entrando agora este culto, que esta pessoa seja tocada, seja agora transportada daquela vida de pecado para uma vida de santidade. Que nós possamos aprender como Cristo a resistir, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Nós nada temos com ele, ele nada tem em nós. Nossa vida te pertence, nossos pensamentos te pertencem, nosso coração é só teu. De modo que eu não permito, ó Pai, quero que o Senhor agora blinde, coloque uma coluna de fogo sobre cada pessoa, para que possamos viver somente para Ti. Em nome de Jesus eu abençoo todos que estão ouvindo, que possamos caminhar em vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Pai, fica conosco esse final de mês, que a Tua presença esteja conosco nos próximos dias, e cada vez mais a gente aprenda como Cristo a andar em vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Um forte abraço.